Então, agora é a hora da palestra, né? Como vocês podem ver, a arte na visão espírita. E eu gostaria de convidar a Karen, que que fez essa pesquisa, né? Que não realmente fazer uma palestra, tem que ser feita uma pesquisa, tem que entender muito bem do assunto. E ainda bem que temos a Karen, que há muitos anos estuda o Espiritismo e vai generosamente transmitir essa lição para nós hoje à noite. Então, Karen, por favor. Muito obrigada. Para você. Boa noite a todos. Ela não quer falar para não me constranger, mas eu estudo encarnada há 50 anos. Agora eu estudei antes da encarnação, né? Com certeza. Mas eu confesso a vocês que a inspiração para o tema dessa noite veio por causa do Manin, nosso querido membro dessa casa aqui, eu acho que o mais antigo membro do Allan Kardec Spirit Group, e que agora, às segundas-feiras, nos recebe calorosamente para que nós possamos criar aquela harmonia antes dos estudos com músicas espíritas. Isso traz para a gente assim, um motivo de grande satisfação, de contentamento, transforma o ambiente. Então nós escolhemos para as reflexões dessa noite o tema A Arte na Visão Espírita. Porque através dos conceitos que nós iremos abordar na noite de hoje, nós vamos ver que esse conceito do que é a arte, através da visão espírita, ele vai se ampliar de uma maneira infinita. Podemos dizer que para horizontes sem limites. Porque sabemos que dentro da doutrina espírita, nós temos na sua base a reencarnação, a comunicação do mundo visível com o mundo invisível, além da pluralidade dos mundos habitados. Todos esses conceitos vão estar abordados no campo da filosofia, da ciência e da religião, dentro da visão espírita. Então, o Espiritismo, nós vamos dar início à nossa fala sempre relembrando o mestre dos mestres, o maior poeta, o cantor das bem-aventuranças, que é Jesus. No livro de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, ali, na paisagem radiante de Cafarnaum, do alto do monte, fronteira ao mar azul, refletindo a majestade do zimbório transparente, iniciava-se a era da verdadeira libertação, que assinalaria a história, abrindo-lhe espaço para todas as épocas do futuro. O líder era poeta. Seu verso era musical e a sua palavra modulava a canção da vida eterna. Pelos Caminhos de Jesus, de Amélia Rodrigues. Nós vamos entender que o conceito de arte na visão espírita é a fusão do bem com o belo. O objetivo sublime da criação. O pensamento e a intenção divinos, sendo o bem, a manifestação deles é o belo. Então, através desse conceito, nós já vamos poder estabelecer um conceito específico para o que é a arte na visão espírita, porque nós sabemos que a arte é uma manifestação da civilização humana ou da humanidade desde os primórdios, desde as eras mais primordiais, né? A música, a pintura, desde as civilizações mais primitivas já eram expressões e manifestações da evolução do homem. Mas esse conceito vai se ampliar muito, tenho certeza que todos nós iremos ampliá-lo dentro do seu aspecto moral, do seu aspecto espiritual e do seu aspecto científico. O estudo atento da alma nos mostra que tudo na natureza, os sons, os perfumes, os raios de luz, as cores, encontram em nós suas correspondências, suas analogias e suas radiações se fundem e se harmonizam às profundezas do ser, na medida da nossa evolução. Então esse conceito de arte, ele está muito próximo da nossa evolução, do nosso conceito da nossa evolução, da expressão da nossa evolução, do nosso entendimento, né? A compreensão isso o que constitui o senso artístico, a compreensão do belo sob todas as formas. Então, por isso que eu trouxe, para a gente poder entender esses conceitos sobre sons, perfumes, raios de luz, sobre cores, eu trouxe essa imagem de uma criança, que já é uma imagem bastante doce, né? A gente adora olhar para as crianças, e ela está num campo de flores, então a gente pode imaginar ali os perfumes, os aromas, a incidência da luz solar, com certeza, sobre as pétalas e sobre a criança tem um grande benefício, transforma as cores. E ele está dizendo para nós que todas essas expressões, ou que todas essas vibrações vão atingir
o nosso espírito, como nós iremos ver a seguir. Raios de luz e cores, sons e perfumes estão ligados por um encadeamento, uma espécie de escala da qual cada nota representa uma soma particular de vibrações que constituem em seu conjunto uma unidade perfeita. A nossa fala dessa noite está baseada principalmente na obra do grande apóstolo da doutrina espírita, Leon Denis, no livro O Espiritismo na Arte, de 1922. E Leon Denis nos faz, nesta obra, quase no seu final, uma revelação muito interessante, que quando a gente está nas tarefas mediúnicas, nós temos essas percepções. No entanto, quando nós não estamos ainda com a nossa mediunidade totalmente desenvolvida, né, uma mediunidade ostensiva, nós vamos entender essas manifestações através dos conceitos trazidos por Leon Denis. Ele vai nos dizer que o que é o som para nós? O som para nós é algo que é perceptível por um aparelho que está constituído dentro da nossa matéria física, ou por aparelhos que nós usemos no nosso dia a dia, gravadores, né? Ou aparelhos que possam, caixas de som, que possam emitir som. Essa é a nossa percepção. Mas nós sabemos que é tudo energia, né? Que quando nós, por exemplo, ligamos hoje o nosso celular e conectamos ele a uma caixinha de som, e ela tem um sistema ali Bluetooth, nós não estamos enxergando o raio que a caixinha está emitindo, que está recebendo do aparelho, mas esse raio existe, essa energia existe, ela está circundando aqui junto de nós. No plano espiritual, tudo se transforma em vibrações. Então, Leon Denis vai dizer para nós que quando nós emitimos notas musicais, elas se irradiam em forma de luz. E ele vai trazer para a gente, por exemplo, para o nosso conhecimento, que o Dó, que é a expressão do amor divino, que ele vem numa tonalidade azul, que o Mi se transforma em dourado, como próximo da luz solar, e que o Sol se transforma em cinza, quase que como um prateado. Nós sabemos que é muito comum quando nós estudamos música, por exemplo, meu filho toca piano, e ele usa as 3 notas juntas, né? O Dó, o Mi e o Sol, juntamente produzindo um impacto muito agradável à nossa sensibilidade. Se a elas se juntam as formas e as linhas, essa unidade se tornará a lei geral do belo, e a arte, em suas múltiplas manifestações, terá por objetivo reproduzi-la. Então, firmamos aqui um conceito do que é a arte na visão espírita. É a junção do bem com o belo, né? Em todas as suas expressões. Então, nós vamos falar disso porque existem 7 tipos de arte que faziam parte do mundo mais antigo, que agora esses conceitos estão se ampliando e muito, porque já existe arte digital, existem outros tipos de arte, né? Mas os 7 primeiros e mais conhecidos manifestações de arte são a música e a dança, a pintura e a escultura, o teatro, a literatura e o cinema. O papel essencial da arte é expressar a vida com todo o seu poder, sua graça e a sua beleza. O objetivo sublime da criação é a fusão do bem e do belo. Esses 2 princípios são inseparáveis, inspiram toda a obra divina e constituem a base essencial das harmonias do cosmos. A arte pura é a mais elevada contemplação por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além, que polariza a esperança das almas. Essa fala é de Emmanuel, no livro O Consolador, quando ele aborda o tema da arte, e aqui eu coloquei propositadamente uma imagem do filme que provavelmente todos nós aqui conhecemos, que é o filme do Nosso Lar. Vocês se lembram que lá no Nosso Lar eles estão numa reunião em praça pública e existe ali uma apresentação musical, né? Então vocês vejam que a arte, ela se manifesta no outro lado da vida, ela está muito mais presente com certeza do que no plano material, né? E ela é muito mais valorizada. O artista verdadeiro é sempre um médium das belezas eternas, e o seu trabalho em lodosos tempos foi tanger as cordas vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, paz e amor. Então, as palavras belíssimas de Emmanuel nos relembrando que o artista verdadeiro, quando ele exerce a arte na sua pureza,
ele é um médium da lei divina, ou das harmonias, ou da expressão do amor de Deus por nós. Aqui o meu artista favorito, né? Meu filho, realizando mais um sonho aí que pedia há muito tempo que queria estudar violoncelo. Eu sempre dizia, não, termina o primeiro piano, quando você conclui uma coisa começa a outra. E a escola me desobedeceu e ofereceu para ele violoncelo. Aí não teve escapatória, né? Então ele começou no cello, que era o grande sonho dele. E para nós é motivo de grande alegria. A arte aprimora os sentimentos, direcionando os impulsos da alma para os canais superiores da vida. Na alma enobrecida e elevada, a arte vive e vibra intensamente. Nesse sentido, não poderá haver educação do espírito fora da arte superior e nobre. Então, por isso que eu quis colocar uma fotinho dos meus filhos, né? E é um grande desafio hoje, gente. Vocês vão concordar comigo que esse desafio para os pais ou para os educadores, ele é realmente muito forte, porque a gente sabe que existem outras influências, né, do meio social, as influências da mídia. Então, por mais que a gente tente resguardá-los, a gente não coloca numa bolha de cristal, não tem como, eles vão acabar sofrendo outras influências. Mas é lá dentro do lar, dentro dessa educação moral, dentro desse incentivo da espiritualidade que nós vamos firmar esses conceitos. Hoje, as crianças de hoje, elas precisam de um aprendizado que não seja imposto, mas que ele seja explicado, que ele seja direcionado, que seja esclarecido o porquê daquilo. Dessa forma que o João Emanuel acabou desenvolvendo, por exemplo, desde pequeno, a música favorita dele sempre foram óperas, ele sempre gostou de música clássica, porque ele entendeu e ele se identificou com isso, né? Com certeza já tinha de outras épocas também, e ele tem toda uma afinidade. Então, isso é um meio de prevenção e nós vamos ver o porquê. Essa fala é do Walter Oliveira Alves, no livro Educação do Espírito. A evolução desse senso íntimo, a faculdade de expressá-lo, desenvolve-se nas almas de vidas em vidas, a reencarnação. E terminam por produzir o talento, o gênio. Nos aspectos superiores da arte, o artista encontra a alta concepção da beleza eterna. Ele compreende que sua fonte única está em Deus. Do infinito, essa fonte se lança sobre todos os seres e os penetra de acordo com o seu grau de receptividade. Eu gosto muito de biografias, são os meus livros favoritos, eu estou sempre estudando, gosto muito de ler as biografias, principalmente dos grandes gênios. Então, quando meu marido me presenteou com a biografia do Leonardo da Vinci, a sua obra completa, foi um dos seus grandes presentes que tocou muito meu coração. E quando a gente lê, por exemplo, a biografia de Ludwig van Beethoven, a gente vê o quanto essas palavras são confirmadas pelas ações e pela vivência desse grande gênio da música, que, segundo Leon Denis, durante séculos e séculos será insuperável para a humanidade. Porque Beethoven lia a Bíblia todos os dias. Todos os dias, ao acordar, seu primeiro ato era ler a sua Bíblia, era fazer uma oração. E era sob essa inspiração e essa sintonia muito elevada que ele trouxe para nós, seres humanos, né, a sua grande obra, nos deixou esse grande legado. Então a gente vai entender que essa inspiração, ela está de acordo com o grau de receptividade do artista. Isso é fundamental que a gente possa entender nessa visão espírita. Então a nossa reflexão vai se dividir em 3 partes. A primeira parte nós falamos sobre a arte na visão espírita. A segunda parte nós vamos trazer sobre uma reflexão sobre como está a arte na atualidade. E eu trouxe aqui para a gente uma fala que é de Allan Kardec, na Revista Espírita, em Obras Póstumas. A decadência das artes no século atual é o resultado inevitável da concentração das ideias nas coisas materiais. Leon Denis cita, por exemplo, a Richard Wagner, que eu gosto muito, né? Eu tenho uma afinidade também com esse grande compositor, mas ele fala que Wagner, ele acaba se distanciando um pouco dessa finalidade maior, que é nos unir, ou é nos trazer as coisas de Deus, né? Porque ele acaba transformando a sua obra em determinada parte, em determinados momentos, uma obra um tanto quanto sensualista, principalmente quando ele acaba compondo Tristão e Isolda. Então, a gente percebe, a gente começa a trazer esses conceitos, ou o porquê, ou o quando que ele é bom para nós, através dessa fusão do bem com o belo.
Então, Kardec está dizendo para nós que quanto mais nós estivermos voltados para o campo do material, nós estaremos nos apartando do lado espiritual. Essa concentração, por sua vez, é o resultado da ausência de qualquer crença na espiritualidade do ser. Então aqui, será que a fala hoje é em português? Nós temos aqui a nossa formação cultural, nós vamos fazer aqui uma reflexão sobre como anda a cultura dentro do nosso país de origem, que é o Brasil, né? Lá nós temos hoje como despontado, como um grande artista, ganhando em cachês em torno aí de R$500 mil a cada apresentação sua. É uma pessoa que tem já uma agenda muito lotada, né? Tem esse moço aqui que o nome dele é Wesley Safadão. Até o nome já é difícil de pronunciar, né? E ele traz, então, nas letras das músicas, e eu tomei muito cuidado, tive muito critério, porque estamos aqui num ambiente fraterno, falando de Jesus, né? Trazendo pensamentos e conceitos elevados, e não podemos aí nos sujeitar a qualquer fala. Ele traz aqui, só para a gente, uma pequena reflexão da música, da letra da música. Eu apronto, ela perdoa. E eu vou pegando todo mundo nessa história, ela é a dama e eu sou o vagabundo. Então, imagina um jovenzinho de 15, 16 anos tendo uma personagem como essa, como seu ídolo, né? Sendo inspirado por esse tipo de conceito. Hoje nós sabemos que, na atualidade, triplicou o número de jovens com AIDS no Brasil. Nós sabemos que as lesões causadas pela infidelidade conjugal, pela infidelidade no relacionamento, são consideradas lesões afetivas, de tão graves que elas são para o nosso ser. Muitas vezes vão depender de terapia ou vão aí desestruturar a nossa vida emocional para o resto da nossa existência. Então, esse é um conceito de música atual, né, e muito vigente no nosso país. A outra letra vem dizer: hoje o esquema está marcado com a pinga, ela é minha amiga e eu não posso falhar. Arrumei um lugarzinho ajeitado para nós dois, você não sabe onde é? É no boteco que eu vou parar. Então, a gente sabe aí como o álcool traz graves consequências, adoece o nosso corpo, vicia a nossa constituição física, sem nós falarmos das viciações espirituais dos irmãozinhos que nos acompanham em toda essa trajetória aí. Mas esse jovem está ali, ele produz aquilo que ele considera que seja arte, que seja uma expressão musical, né? E ele está muito em voga. E recentemente, eu acho que há cerca de 2 semanas atrás, ou 3 semanas atrás, acabou desencarnando no Brasil uma pessoa de bastante notoriedade. Eu não conhecia, era um ilustre desconhecido para mim, mas eu acabei assistindo aos jornais e acabei vendo os comentários. Todas as grandes redes de noticiário do país, falada, escrita, televisionada, noticiaram a grande perda que o Brasil teve neste cantor de funk, que eu não vou citar o nome, vamos mandar para ele só as nossas melhores vibrações, né? Porque todos nós temos o direito de nos equivocar, mas com certeza na lei divina um dia ele vai ter que reparar as graves consequências das suas ideias que não condizem com a doutrina espírita. E ele acaba desencarnando por um problema de câncer no estômago, mas eu percebi que o Brasil tratou aquilo como uma grande perda. No mesmo momento em que nós também perdíamos, dentro da arte mundial, o nosso Museu Nacional, né? Pelas chamas, devorado pelas chamas do incêndio muito grave, que realmente esse me comoveu muito, porque eu estive lá aos 13 anos de idade, então minha memória afetiva, a minha família, toda a beleza que eu tive a oportunidade de conhecer lá, isso trouxe para mim realmente uma grande perda. Mas temos também na atualidade exemplos maravilhosos. Desencarnou recentemente a Aretha Franklin, né? Uma pessoa que acaba se notoriando perante o mundo pela beleza das letras que ela produzia, pelo seu canto que era todo gospel, tinha toda a conotação evangélica. Então as boas coisas, existem também as exceções e aquelas que nós gostamos de relembrar. Aqui eu trouxe para vocês conhecerem dentro da arte escrita e dentro da 7ª arte, que é um filme produzido pela HBO. Na arte escrita, esse livro, dentro do Brasil, ele faz parte da grade escolar das crianças que se encontram na 6ª série, no 6º ano hoje, né? A Larissa, minha filha, foi obrigada a ler esse livro. E em um determinado momento ela estava muito diferente, muito cabisbaixa, muito depressiva. E eu falei: filho, o que está acontecendo? O João falou: cara, investiga que está acontecendo alguma coisa, tem alguma coisa errada, porque ela não está num comportamento adequado, né?
Eu falei, filhinho, o que está acontecendo? Ela falou, mamãe, eu sou obrigada a ler o livro e eu não estou suportando ler esse livro. E eu falei, me dá aqui o livro, quero ler então. E aí nós fomos ler o livro. Quando meu pai perdeu o emprego, é uma autobiografia. O autor ali relata um episódio da sua existência, da sua adolescência. Mas o livro, quem quiser assistir no YouTube, tem peças teatrais desse livro, Quando Meu Pai Perdeu o Emprego. Assistam para a gente poder, cada um, formar o seu conceito, né? Para a gente não ser injusto. Mas o livro, do início até o fim, ele traz uma linguagem muito chula. Ele é, assim, páginas e mais páginas de palavrões. Um dos capítulos está intitulado Eta Nós. Então, assim, além de tudo, ainda tem os erros de português, né? Mas as crianças eram obrigadas a ler, faz parte da orientação do 6º ano, e depois tinha até uma prova sobre esse tema. Quando a gente percebeu a dificuldade que ela estava tendo em ler o livro, a gente abordou a escola, marcamos uma reunião com todos os pais da classe e decidimos que a nossa filha não leria, que era uma decisão nossa, que era uma orientação moral da nossa parte, que ela realmente não iria fazer, que a escola então que tomasse as providências. A escola acabou se pedindo desculpas para a gente, né? E acabou trazendo outras oportunidades para ela, então ela não precisava ler mais esse livro. E aqui um filme ou uma produção cinematográfica da HBO, Charlene Harris, Clube dos Vampiros. Nossa! Quando a gente lê na literatura espírita quem são os vampiros, uau, a gente se assusta. Então imagina isso transcrito em imagens, sons, efeitos especiais, né? Imagina o impacto disso na vida dos adolescentes, dos jovens. Meu não vai ter, porque eu nunca vou ver, né? Com certeza, sou muito medrosa para assistir uma coisa dessa. Mas aqueles que vão na onda, né? Deixa a onda me levar, tá mostrando na HBO, tá todo mundo vendo. Já falaram do filme, vou ver também. E aí vai lá e escolhe, acaba tendo uma opção como essa. Então, nós vamos entender, no aspecto científico, o que é que isso tudo, todos esses conceitos, o que é que eles vão trazer para nós, para a nossa organização biológica. Aqui eu trouxe uma fala da Nature Neuroscience, que é uma revista científica muito importante, mas é uma visão muito estreita. Foi uma constatação de fatos daquilo que produz prazer em nós. Então eles falam o seguinte: as pessoas apaixonam-se pela música para a mesma razão que são atraídas para o sexo, droga, jogo, comida saborosa, de acordo com um estudo publicado na revista científica. Então ele está querendo dizer que a música ou que a arte traz para a gente uma sensação de prazer. Aí eu coloquei propositadamente aqui um termômetrozinho para a gente medir ali onde é que está esse nosso prazer, em que nível que nós estamos, né? Para a gente fazer essa autorreflexão, para a gente ter esse autoconhecimento. O que causa prazer para mim? Né? Me fartar numa mesa cheia de guloseimas, ao ponto de eu viciar meu organismo em açúcar? Ou ir para os jogos de azar, que também são viciantes, né? Todas as formas de compulsão, mas que tipo de arte traz prazer para mim? Sem críticas, nem autocríticas. O autoamor aqui, a gente precisa desenvolver o autoamor, né? A gente precisa trazer para a gente novos modelos e a reforma íntima. Mas para a gente fazer uma análise, então, dentro da ciência, o que a ciência está nos dizendo? Música e emoção. A capacidade da música de evocar emoções é uma das suas características mais bem reconhecidas pelos ouvintes. Desde a antiguidade, discute-se a capacidade da música em evocar sentimentos. Então, nossa memória afetiva. A gente ouve a música romântica, lembra quando a gente começou a namorar. Essa foi a música que a gente ouvia quando a gente namorava. A gente ouve, bota música para as crianças dormirem, né? Canta canções de ninar. Então, toda a música tem, principalmente a música, uma conotação muito emocional. Desde a antiguidade, discute-se a capacidade da música em evocar sentimentos. Platão, o grande discípulo de Sócrates, em A República, discorre sobre a impressão dos traços morais em indivíduos a partir da experiência musical. Para Platão, determinados modos, escalas em que a música grega era baseada, tinham a capacidade de imprimir diferentes traços morais específicos nos indivíduos, 2.500 anos atrás, então. O filósofo também acreditava
que determinados modos deveriam ser banidos da música grega, por incitar aspectos morais pouco nobres nos cidadãos gregos. Quanta sabedoria! Uau! Né? Precisa reencarnar urgente, o Platão voltar aqui para nos ajudar. Isso tudo a gente está trazendo, então falamos daquilo que proporciona prazer para a gente, falamos que a ciência já constatou que isso traz repercussões para o nosso organismo físico, né? Nós somos capazes de produzir dopamina. Nós vamos agora abordar o aspecto espiritual. Já que falamos que até as notas musicais emitem vibrações e elas têm cores, imagina o nosso pensamento. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como num espelho. Toma nele corpo e daí, de certo modo, se fotografa. Então, a ideoplastia, tudo aquilo que nós pensamos é como se nós estivéssemos montando uma imagem no plano espiritual. Os espíritos, quando se aproximam, por isso que eles falam assim, os obsessores têm o currículo da gente, né? O benfeitor sabe direitinho quem somos nós também, porque tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós sentimos, nós emanamos, nós vibramos ao ponto de nós criarmos, por exemplo, imagens mentais, principalmente quando nós estamos fixos num pensamento. Então imagina aquelas músicas, as imagens mentais, né, que a gente produz, ou depois da leitura do Evangelho, que imagens também que nós podemos produzir. E eu me lembro de uma experiência muito gratificante, maravilhosa, que me emocionou e vai seguir comigo pela eternidade, com certeza, porque eu sou muito grata, numa psicografia, quando a psicografia fazia um relato evangélico, e eu vi como se fosse um filme, e como se eu tivesse à beira do lago de Cafarnaum, com Jesus pregando. Essa imagem veio nítida como se fosse um filme. E Leon Denis discorre muito sobre isso nesse livro. Ele fala como os grandes artistas, principalmente através da arte sacra, que ficou tão notabilizada, né, junto com Leonardo da Vinci, com seus contemporâneos, todas aquelas imagens sacras que foram produzidas naquela época, entre o século XVI e XVII, todas elas estavam sob a inspiração de Jesus e sob a inspiração da espiritualidade maior. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientais. Então aqui, gente, nós vamos fazer uma breve abordagem sobre a importância de nós prepararmos, por exemplo, o ambiente do nosso lar para o culto do Evangelho no lar. Então a gente está lá ouvindo uma música muito alta, inadequada, ou está com a TV ligada, ou está jogando jogos de videogame, e daí stop, para tudo, sai correndo, vamos fazer o Evangelho e senta na mesa para a leitura do Evangelho. Não dá. Lá em casa, 1 hora antes de darmos início ao Evangelho, está tudo em silêncio, e a gente coloca uma musiquinha para meditação, uma musiquinha clássica, né? Porque a gente sabe que a gente está saneando o ambiente para que os mentores possam ali chegar, né? E isso também é muito profilático para a gente, é muito saudável para a gente. Os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. Então, lembrando que a gente recebe, mas que a gente também emana. Então, tudo aquilo que nós acabamos de ver o filme de terror, né? Tá com toda a adrenalina possível foi jogada ali na sua corrente sanguínea. Você passou todo o medo do mundo, né? Sofreu, muitas vezes não apagou para isso, foi lá no cinema e assistiu no cinema, né? E aí você vai abraçar o fulano na saída, lá, ai, tchau, tudo bem, que bom, não sei o quê. Imagina a carga de coisas negativas que eu passei para ele, né? Então, esses são os efeitos. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é a parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão dos seus pensamentos, há de, ainda mais, guardar a das suas qualidades boas ou más. Ainda mais importante, a ação dos fluidos modelados pelo pensamento ruim atinge o próprio corpo físico. Então, o primeiro a ser maltratado somos nós mesmos.
Toda vez que a gente está em contato com uma literatura inadequada, com filmes inadequados, ou em ambientes ouvindo coisas inadequadas. Agora, 2, 3 dias atrás, eu não entendo direito as músicas em inglês, né? Então já estou, vamos dizer, metade salva das influências. Eu só estou ali no ritmo, não estou sabendo direito o que eles estão falando. Mas o meu filho de 10 anos chegou e falou: mamãe, não dá para ouvir aquela música. Tem muito palavrão, falaram coisas muito feias. Eu falei: muito obrigada por você me avisar, né? Vamos mudar então. Vamos excluir essa que já não está mais fazendo parte da nossa balada. A música é o coração da vida. Através dela fala o amor. Sem ela não há bem possível e com ela tudo é harmonioso. Franz Liszt, pianista e compositor austríaco de origem húngara. Então aqui nós vamos ver que hoje a ciência já comprova que a música é terapia. A música clássica, a música elevada, a música gospel, né? A música que venha nos trazer uma mensagem, essa união do bem com o belo, ela traz grandes benefícios. As UTIs hoje adotam música para as crianças, quando elas estão internadas lá na UTI neonatal. A produção de uvas, por exemplo, hoje adota, já existem estudos científicos mostrando que colocaram várias caixas de som no parreiral e as uvas tiveram propriedades muito maiores e muito mais nutritivas, ouvindo Mozart, por exemplo. Eu tenho um amigo nosso que ele era um grande pecuarista, se tornou espírita e passou a ter só vaquinhas de leite. Desistiu de matar as vaquinhas. E ele foi tema do Globo Repórter, do Globo Rural, foram lá em Cascavel filmar ele, porque ele passou a colocar para as vaquinhas música clássica. E elas produziram muito mais e se tornaram muito mais felizes, e ele também, com certeza, né? Está fazendo direito à tarefa de casa. Então, para nós concluirmos, dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É, ao mesmo tempo, a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. E trazendo aqui um grande exemplo para nós quando chegarmos em casa, bem aguçados pela curiosidade, podemos pesquisar lá na nossa internet, no nosso computador, essa jovenzinha que está retratada ali no quadro, e aqui tem uma fotografia já um pouco antiga dela, que ela já está mais mocinha, agora tem seus 16, 17 anos, se chama Akiane e ela mora nos Estados Unidos. Essa menina reencarna numa família de ateus. O pai completamente ateu, não professava nenhum tipo de crença. Aos 4 anos de idade, ela acorda e faz um desenho e impressiona toda a família. Como é que ela tinha feito um desenho, se era ela mesma que tinha feito, né? Porque o desenho era muito perfeito, muito bonito. E ela retrata aos pais que era um anjo que havia se comunicado com ela durante o sono, que havia levado para lugares especiais, repleto de cores, dizendo a ela que ela tinha uma grande tarefa a desempenhar na humanidade. Ela, a partir daquele momento, não parou mais de pintar. Os seus quadros hoje valem aí centenas de dólares, 100 mil, 200 mil dólares, são quadros muito requisitados e reconhecidos a nível mundial. Ela é poeta, ela é pianista, mas seu maior dom, diríamos que é realmente a pintura. E ela reverte o lucro da sua obra para o sustento da família e para manter os materiais que ela usa, e o resto ela destina para a caridade. Ela afirma com toda convicção que toda a sua obra é inspiração de Deus, que não é produzida por ela, que quando chegam as imagens para ela, as imagens vêm através de inspirações ou de sonhos, e que ela tem uma grande tarefa na humanidade, que é trazer novamente essa conexão de Deus com os seres humanos com Deus, né? Nós estarmos ligados, religados a Deus, então, e à espiritualidade superior. Quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza. Será a fim de realizá-la no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Então, as palavras são de Leon Denis,
Essa é a bibliografia que nós usamos para os nossos estudos dessa noite. Aqui não coube ainda a foto da Gênese, mas então o livro de Leon Denis, O Espiritismo na Arte, Obras Póstumas, de Allan Kardec, O Consolador, de Emmanuel, com Chico Xavier, A Educação do Espírito, e Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, e a Gênese também tem uma parte nessas nossas reflexões. Nós partimos agora para a parte das nossas perguntas. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Algum questionamento, alguma dúvida, alguma colocação? Please. Muito obrigado, né, primeiramente pela palestra, e foi muito bonito porque trouxe para nós aí bastante conhecimento e nos deixa, né, esse chamado para nós, porque o que é a arte, né? Tudo aquilo que toca, né, os nossos sentidos, inspira pensamentos, para a gente, né, selecionar, como você falou, né, porque a arte também se torna às vezes um pouco do lazer, né? O que a gente faz no nosso lazer, se a gente escuta uma música, se a gente pinta, se a gente toca uma música, enfim, escolher, né, fazer essas escolhas para a nossa vida, né? As vibrações, como você falou, né, porque está tudo envolvido. Então, quando você vê a arte, quando você seleciona e fala, não, para mim aquilo ali é arte, né? Ou eu gosto daquele tipo de arte. Tem que ver o que tipo de pensamentos, de sintonia, de vibrações essa arte traz, né? Porque, como a gente falou, você pôs bem, o pensamento, né? O pensamento, ele é muito tocado pela arte, não é? Então, nós hoje, sendo espíritas, sabendo do potencial do nosso pensamento, né, se torna às vezes até um dever, né, de buscar, selecionar, peneirar um pouco, né, tudo que eles chamam de arte, ou tudo que eles chamam de música, né, por aí. Então, eu acho que é bem interessante essa palestra de hoje para nos mostrar isso, porque eu às vezes não tinha nem esse pensamento. Não tinha esse conceito ainda, porque o Leon Denis vem trazer para a gente justamente esse chamamento para a responsabilidade. Quando ele pega e fala, ele discorre sobre autores, por exemplo, que estão escrevendo algo que saia dessa conduta do bem e do belo, né? Então eu me distanciei, eu estou indo para sexualidade, para criminalidade, para violência, uma série de temas ali que podem estar sendo abordados que ingenuamente nós vamos entender como é ficção, é drama, é isso, aquilo. Mas, por exemplo, Victor Hugo, que é um grande companheiro hoje de Valdo Pereira Franco, inúmeras obras que são psicografadas por Victor Hugo, relata que uma das suas obras inspirou uma série de pessoas a se suicidarem e que eles lamentavam muito aquele fato. Então, todo autor que estiver distante desse conceito, ou estiver se distanciando desse conceito do bem e do belo, está assumindo uma grave responsabilidade kármica, né? Porque está influenciando outras vidas. É isso que a gente precisa introjetar hoje, o bem e o belo, como uma forma de expressão das variadas artes que nós podemos ter, né? Só uma coisa que me chamou a atenção, que você trouxe da questão da musicoterapia. Mas na psicologia, 10, 12, 13 anos atrás, a gente já conversava muito com relação a usar a arte como terapia, literalmente arte-terapia. Não apenas a música, mas a terapia através das cores, né? E a questão da saúde mental, da saúde emocional, através da arte. Então, já é tentando resgatar essa conexão entre o ser humano e o benefício da arte verdadeira, digamos assim, da arte de qualidade, que ajuda, que transforma, né, a sua emoção, como você mostrou muito bem com relação às cores, à vibração, à energia. Então, para mim foi bem interessante relembrar de quão importante que é incluir a arte no seu processo de cura também. Dentro da psiquiatria, da psicologia moderna, inclusive, porque agora existe um grande número, nunca se teve tanto autistas reencarnados, né? E existem determinados aspectos do autismo, por exemplo, manifestações que são de violência. E a musicoterapia é uma das terapias adotadas para controlar esse desequilíbrio ali que o paciente apresenta naquele momento que ele começa a se tornar muito violento. Então, a musicoterapia é a terapia realmente adotada, uma das terapias dentro do autismo, por exemplo. Mas na revista espírita,
o Moser dá alguns relatos de como que é o ambiente no planeta Júpiter, né? Ele relata, e uma das coisas que ele chama muito a atenção é essa harmonia entre a arte e a, vamos dizer assim, a psicosfera do país, né? Do planeta lá. Há toda uma interconexão, né? E uma hora ele é questionado sobre como que é visto, como que nós somos vistos aqui, né? Então eles fazem uma comparação da mesma forma como nós vemos os macacos, os animais, né? Os planetas onde há essa interligação, essa harmonia, essa musicalidade entre todos, né? Entre todos os seres que habitam o planeta, né? Então essa forma, pensamento que a espiritualidade traz nessa interação, por exemplo, por que um paciente melhora, por que um comportamento melhora diante do que realmente é a arte, né? Porque essa o Leon Denis define, é a maior definição que eu já vi na minha vida. É o bem com o belo. Se não houver isso, não é arte. Você não vai ter proveito disso, né? Por isso que hoje, por exemplo, no planeta Terra, se produz muito pouca música, por exemplo, de qualidade, pouquíssima. Nós sabemos pelas revelações de Divaldo Pereira Franco, né, que agora existe um grande empenho da espiritualidade maior em retomar ou regenerar esse aspecto então da arte, trazer para a humanidade novamente conceitos dessa arte mais elevada, dessa arte mais pura. Porque nós sabemos, quando a gente estuda, por exemplo, esses grandes Mozart, Beethoven, só dentro da doutrina espírita, da pluralidade dos mundos habitados, da lei de progresso ou evolução e da reencarnação, que nós vamos entender como é que esses grandes gênios estiveram entre nós. Mas nós sabemos que nós todos aqui somos perfectíveis e que se nós tivermos hoje disposição, podemos começar hoje e daqui a milênios seremos gênios. Eu vou pedir permissão. Há mais alguma questão? Eu só fiquei pensando agora sobre a questão de movies, né, de cinemas, de filmes, né, que a gente também falou, né, que muita guerra, muita coisa horrorosa, né, que não dá pra gente violência. São poucos filmes hoje em dia que se vê que você faz de lá leve. Exatamente. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, pegaram vários jovens e cada grupo era submetido a um estilo. Então, um grupo assistia comédias, outro grupo assistia filmes eróticos, outro grupo assistia filmes de drama. E depois dessas séries, eles faziam exames de sangue para avaliar as substâncias que estavam no sangue daquelas pessoas. Então, comprovadamente, aquilo que a gente colocou, que a ciência já diz pra gente, tudo tem uma repercussão. E o Espiritismo vai muito além, né? Ele fala que essa repercussão ela não é só na matéria, só na célula, ela é também vibracional. A gente ainda está impregnando os ambientes com os nossos maus fluidos, os nossos maus pensamentos, a nossa má conduta, né? Seletivo, nós temos que agora buscar esse novo padrão. Essa que é a proposta, por isso que a gente falou. O Espiritismo vem ampliar muito os conceitos da arte, vem nos trazer novos horizontes, porque a gente precisa agora ser seletivo. Eu vou agradecer a participação de todos, agradecer a Jesus a oportunidade da tarefa maravilhosa, que nós possamos sempre ser fiéis, né, aos ensinamentos de Kardec e de Jesus. E hoje nós vamos ter uma proposta diferente, já que falamos de arte, estamos inspirados, vamos trazer para nós a arte espírita, no momento da nossa vibração. Eu selecionei aqui o Tim e a Vanessa, um casal de irmãos que tem assim feito um trabalho deslumbrante dentro da doutrina espírita, com músicas realmente celestiais e muito inspiradas. Nós vamos ouvir a música, vamos ler, vamos interpretar essa letra, e eu vou pedir a todos que neste momento as nossas vibrações sejam direcionadas para a Nova Zelândia, para o movimento espírita, para o universo, para os nossos entes queridos, conforme aqui for a vontade de cada um. Posso? Claro.
nessa noite eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Ah, toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bem